Olá, pessoal! Nós vamos dar início à nossa sexta aula do curso Fundamentos de Freios e seus componentes. Hoje nós vamos analisar em detalhes o freio a tambor simplex com atuação hidráulica. Então, esta figura mostra mais uma vez o que seria um freio a tambor simplex, também conhecido como leading trailing ou sapata comprimida e sapata tracionada. Bom, a gente vai analisar em detalhes o freio novamente, ok? Então, o que a gente pode ver nessa figura? A gente vê a direção do movimento, ou seja, se o veículo está indo nesse sentido, a direção do movimento do tambor acompanha o sentido anti-horário. E lembrando que a primeira sapata, logo após o cilindro de roda, na direção do movimento de rotação do tambor, é a sapata primária. E esta aqui, consequentemente, é a sapata secundária, ou a sapata chamada trailing, no sistema leading trailing. Tá, essa sapata primária, essa sapata conhecida como autoenergizável. E essa sapata tracionada, a sapata secundária, ela não é energizada, ok? Então, o que acontece? Esta força F, que é uma força gerada pela pressão de fluido de freio que entra no cilindro de roda, que dividido pela área do cilindro de roda, você gera uma força, afinal a pressão é força sobre área, né? Ok? A gente vê aqui, continuando, as ancoragens, os pinos de ancoragem da sapata, onde elas são apoiadas, e que geram, na realidade, o torque. Esse torque é essa força F pela distância deste ponto do centro do pistão ao centro do pino de ancoragem. Então, esse é um momento. E aqui é gerado outro momento no sentido contrário. O número 5 é o nosso cilindro de roda. O número 6 e 7 eu já falei, sapata leading e a sapata trailing. As pivotagens e a mola de retorno. Então agora a gente vai ver como é a análise da distribuição de força sobre essas sapatas, né, do freio simplex a tambor com atuação hidráulica. A gente vê na nomenclatura a força de acionamento F, que é a força gerada pelo cilindro de roda, através da pressão do fluido de freio que entra através do flexível de freio. Essa pressão de fluido de freio vem do cilindro mestre através da tubulação e entra no cilindro de roda pelo flexível de freio, e que pela área do cilindro de roda, essa pressão pela área gera uma força F aplicada nesse ponto da sapata. A força N1 é a força normal, a força F, ação e reação, no ponto de encontro da lona de freio com o tambor de freio. O R é o raio de tambor, o R1 é a força de frenagem ou força de atrito, força de frenagem tangencial ou força de atrito gerada no raio efetivo do tambor de freio, do freio a tambor. O raio efetivo é o próprio raio do tambor, ok? Esse é a distância do centro do tambor até a ancoragem B. O B é a distância do centro do cilindro de roda até o centro do tambor. O C é a distância da ancoragem B
até a ação da força de atrito ou força tangencial, e o Mi é o coeficiente de atrito da lona do tambor. Muito bem, a gente vai ver a análise dessas forças na sapata do freio simplex, ok? Então, se a gente considerar um momento em torno, momento de força, em torno da ancoragem B, da sapata primária, a gente vai ter o F vezes o A mais B, F vezes essa distância do centro do cilindro de roda até a ancoragem, certo? Então, é um F vezes A mais B. A gente vai ver um R1 mais vezes C, mais R1 vezes C, que é a distância da aplicação da força de atrito ou força tangencial até a ancoragem B, menos o N1 vezes o A, porque esse momento está no sentido contrário. Então, a gente decompondo isso, como eu falei, F vezes A mais B, mais R1 vezes o C, menos o N1, a força normal, vezes a distância A, igual a zero. Mas como a força normal é a força tangencial dividido pelo atrito, porque a força de atrito ou força tangencial é μ vezes N, certo? Da física a gente conhece. Então, a força normal é a força tangencial ou força de atrito dividido por μ. Substituindo esta expressão onde a gente tem um N1, a gente decompõe toda essa expressão e acha exatamente o que? A gente está procurando o fator de freio, ou brake factor, ou C asterisco da sapata primária. Lembrando que o fator de freio é um número adimensional, porque é a razão de força sobre força, é a força tangencial no raio de atrito, que a gente viu, o raio de atrito é este aqui, força tangencial no raio efetivo, no raio do tambor, efetivo do tambor, dividido pela força de acionamento. E a força de acionamento é a pressão, né? A gente vai ver a força de acionamento e a pressão vezes a área do cilindro de roda. Então, se a gente decompõe essas expressões, a gente chega no coeficiente de atrito da lona tambor vezes as cotas A mais B, dividido pela a cota A menos C vezes o coeficiente de atrito. É uma expressão geométrica que define o fator de freio da sapata primária, que por nomenclatura é o C1. A gente vai ver também que o freio a tambor, na ancoragem e em relação entre a ancoragem, o plano horizontal da ancoragem, e essa cota que é onde o raio ou a força de atrito ou força tangencial age, forma um ângulo alfa. Esse ângulo alfa, a tangente desse ângulo alfa, é a cota A dividido por C, é também conhecido como ponto inicial de frenagem. Esse ponto inicial de frenagem é importante no freio tambor, porque é exatamente onde, quando a força F age através da aplicação de fluido de freio no cilindro de roda e movimenta o pistão para aplicar essa força F sobre esse ponto de apoio da sapata, a lona de freio ela toca no tambor de freio para gerar essa força de atrito ou força tangencial. Esse ponto onde a lona de freio toca no tambor de freio também é conhecido como ponto inicial de frenagem. E essa tangente determina o ponto inicial de frenagem da sapata primária no freio tambor. O que significa isso? Significa que, dependendo do ponto inicial de frenagem, tem muitos freios que apresentam vibração, ou seja, esse ponto inicial de frenagem da sapata tocando o tambor pode gerar, dependendo do ângulo dele, uma certa vibração no freio e, consequentemente, ruído. Então, tem muito freio
que faz ruído ao acionar o processo de frenagem desse freio, ele gera ruído principalmente por causa de alguns fatores, como o nível de atrito da lona de freio, o acabamento superficial do tambor. Às vezes o tambor ele não tem uma estrutura rígida e ele trabalha como um sino, ou seja, qualquer excitação gerada pela força de atrito, que a força de atrito gera uma excitação no sistema, ele começa a apitar, ele começa a agir como um tambor, como um sino. O tambor age como um sino. Então é importante esse ponto inicial de frenagem, porque determina todo esse processo de vibração da sapata no freio tambor. Ok? O fator de freio é C1 da sapata primária em função do ângulo alfa. Então a gente vê o seguinte: em função deste ângulo que eu falei, que é o que determina o ponto inicial de frenagem do toque da lona de freio no tambor de freio, para gerar essa força de atrito ou força tangencial, dependendo desse ângulo, você pode aumentar o fator da sapata de freio, ok? Então, às vezes, com o mesmo nível de atrito do material, você gera, através da mudança desse ângulo alfa, do ponto inicial de frenagem, uma mudança significativa no fator de freio da sapata. Tá? Esse é o efeito da inclinação do ângulo alfa no fator de freio da sapata primária do freio simplex. Lembrando que tangente de alfa é a cota A sobre cota C do nosso desenho que eu fiz da sapata aqui, A sobre C, ok? Então vamos lá. Este gráfico nada mais é do que esse que eu apresentei em aulas passadas, que é o gráfico do fator de freio, como farei adimensional, porque é força sobre força, força de atrito no raio efetivo, força de frenagem no raio efetivo ou força de atrito, força tangencial, dividido pela força de acionamento. Esse gráfico mostra o fator de freio em função do coeficiente de atrito da lona de freio. E aqui você vê as várias curvas que os sistemas de freio entregam. Esse aqui é o leading trailing, ou seja, é o freio simplex. Esse aqui é um freio a disco, né, como a gente viu. Esse daqui é um dual servo, que a gente vai ver mais para frente. E em função do fator do nível de atrito da lona de freio, você tem os fatores de freio gerados no freio a tambor em função dessas curvas, ok? Vamos lá, agora fazendo o mesmo exercício de pensamento, a gente vai determinar o fator de freio C2 da sapata secundária. Então, seguindo o mesmo raciocínio, agora a gente considera o momento dessas forças em torno do ponto C de ancoragem da sapata. Essa sapata secundária, aqui é a direção do movimento, esse é o centro do freio a tambor, aqui é a cota A, que vai do centro do freio a tambor até a ancoragem C, a cota B vai do centro do tambor de freio até a aplicação da força F no cilindro de roda, através desse pistão aqui do cilindro de roda. Aqui é a força normal, reação dessa força F no ponto de apoio da sapata no tambor, e esta aqui é a força de atrito. Lembrando que se a força F está agindo assim, a força de atrito tem um sentido contrário, e aqui é a direção de rotação. Essa é a força de atrito ou força tangencial no raio efetivo, que é o raio do tambor. E essa cota é a aplicação dessa força tangencial em relação à ancoragem C. Fazendo todo aquele mesmo raciocínio e calculando os momentos, então a gente tem F vezes A mais B, certo? E a gente vai ter menos N2 vezes C, N2, desculpa, vezes A, menos R2 vezes C.
fazendo tudo igualando a zero, substituindo o R2 sobre N2 sobre μ, a gente chega à conclusão que o fator de freio, por nomenclatura, da 2, que é a sapata secundária, é a força de atrito da sapata secundária no raio efetivo, dividido pela força de acionamento, que, em outras palavras, vai ser o coeficiente de atrito da lona do tambor vezes a cota A mais B e A mais C vezes μ. Mas isso é o fator de freio da sapata secundária. Nós queremos saber qual é o fator de freio do freio a tambor simplex com atuação hidráulica. Nada mais é do que a soma da sapata primária com a sapata secundária. Então, o C asterisco vai ser exatamente essa expressão, que é a sapata C1, mais a sapata C2. Isso tudo é dado geométrico do freio. O coeficiente de atrito da lona tambor é conhecido pelo fabricante do material de fricção. Ele é fornecido. Então você pode calcular o fator de freio desse freio a tambor simplex de atuação hidráulica dessa forma. Essa é uma das formas que se pode calcular. É uma forma que eu quis expor aqui, que é uma fórmula rápida, de fácil entendimento, né? A gente também conclui o seguinte, que a força tangencial no raio efetivo da sapata primária e da sapata secundária, elas estão em função desse ângulo alfa e do coeficiente de atrito. Ou seja, se aumentou o coeficiente de atrito da lona de freio, aumenta a força de atrito, certo? Ótimo. E se você corrige esse ângulo da tangente alfa, ângulo de inclinação da sapata, do ponto inicial de frenagem, você também mexe com o nível da força de atrito no raio efetivo, ok? Então, o seu asterisco, ele varia em função desse ângulo alfa e do coeficiente de atrito da lona do tambor. Aqui são as conclusões que a gente vê, então. Forças de atrito R1 e R2 dependem do ângulo de inclinação alfa e do coeficiente de atrito da lona de freio. Bah, legal, né? Logo, o fator de freio C do freio em si, a tambor, depende desse coeficiente de atrito da lona de freio, μ, e consequentemente do ângulo de inclinação. Então, significa o seguinte, variações do coeficiente de atrito da lona serão compensadas por mudanças no ângulo de inclinação das sapatas. O que quer dizer isso daí? Quer dizer o seguinte, às vezes um fabricante de material de atrito desenvolve uma lona de freio, vamos supor que ela tenha 0,40 do nível de atrito. Muito bem, aí essa lona é inserida nesse freio a tambor e quer se aumentar o fator de freio desse freio com esse material. Existiria duas possibilidades. Ou você aumenta o nível de atrito da lona de freio de 0,40 a 10%, 0,44, por exemplo. Aí o que acontece é que, às vezes, o fabricante de freio, ao mexer no nível de atrito da lona de freio, ele tem que, o fabricante de material de fricção, ele tem que mudar toda a composição química da formulação do material de fricção. E isso pode gerar um desbalanceamento do produto, porque você mudando o coeficiente de atrito, você tem que colocar mais atritantes, você tem que automaticamente mexer com as taxas de desgaste, a lona de freio pode começar a gastar mais, pode gerar mais temperatura por causa do nível de atrito e pode gerar o chamado NVH, Noise, Vibration and Harshness, ou seja, problemas de ruído, vibração e aspereza, tá? Então, às vezes, compensa-se o nível de atrito, as variações, com mudanças no ângulo de inclinação ou no ponto inicial de frenagem do freio. Ok? Como é que então, depois de tudo isso, que fica a distribuição de forças de frenagem nas sapatas?
Bom, a gente viu que aqui é o sentido de rotação, essa é a sapata primária, ela é energizada, ou seja, da força de aplicação F, que gera um nível de atrito aqui, e ele para aqui na ancoragem, porque na realidade só gera um momento de torque aqui. E a sapata secundária, a força de aplicação está nesse sentido, o sentido é o contrário do sentido de rotação, ao contrário do sentido de aplicação da força, então ela não é uma sapata energizada. Então esse gráfico demonstra que a melhor ação de frenagem no freio do simplex de aplicação hidráulica, o melhor sentido de frenagem, de ação de frenagem é para a frente, que ela gera uma distribuição de força de frenagem na sapata maior do que na sapata secundária, ok? Outra coisa que vale a pena mostrar para vocês é que a variação do fator de freio em função da temperatura no freio tambor simplex. Por que função da temperatura? Porque a gente sabe que o nível de atrito de materiais de fricção eles reduzem em função do aumento de temperatura, ou seja, eles perdem atrito com o aumento de temperatura. Isso é um fator normal no material de fricção. Tanto é que existem testes para você ver essa perda com aumento de temperatura, chamado teste de fade, que é justamente consiste, a gente vai ver mais para frente, em testes de qualidade e de produção, de materiais de fricção, a gente vai ver que o teste de fade são várias aplicações em determinadas pressões e intervalos de tempo, com a taxa de desaceleração em várias temperaturas para verificar exatamente a perda do nível de atrito em função da temperatura. Então a gente vê que uma lona de freio com fator 1.4 a 100 graus, praticamente temperatura ambiente, pode ser considerado em testes assim. Quando você aquece a praticamente 270 graus, esse fator de freio cai para aproximadamente 1. Ou seja, você tem uma perda acentuada de 1.4 para 1 no fator de freio do freio em função da perda de coeficiente de atrito da lona de freio. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no dimensionamento do freio a tambor, ok? Bom, a gente vai ficar por aqui, porque tem muita coisa que foi explicada hoje e vocês vão ter um tempo para analisar direitinho. Se tiverem alguma dúvida, tem o e-mail, está registrado aí. E eu espero que vocês estejam gostando. E se estiverem gostando, compartilhem com o maior número de pessoas possível esse curso. Ele já está hoje na 6ª aula. E a minha ideia é formar uma comunidade que tenha interesse nessa parte de freios, que faz parte da engenharia de chassi, da tecnologia da mobilidade, ok? E se vocês estiverem gostando, dê um likezinho para incentivar a gente e acione o sininho lá para vocês, para o YouTube poder lembrar vocês que eu estou colocando uma aula nova, tá bom? Muito obrigado pela atenção e que Deus os proteja. Até a próxima.